Olá, meu povo. Vamos dirigir do São Francisco à Avenida dos Franceses em São Luís num dia de chuva forte? Pois vem comigo. Sair do São Francisco em direção ao centro num dia de chuva forte é praticamente um episódio de sobrevivência. Assim que o carro entra na ponte José Sarney, o vento bate de um lado, a chuva vem do outro, e o limpador de para-brisa trabalha no limite para tentar manter a visão. Os motoristas seguem com cautela, porque qualquer descuido pode acabar em um deslize inesperado. Já os motociclistas encaram a travessia no modo coragem ativada, segurando firme no guidão e desviando das marolas que os caminhões levantam. E quem se aventura a pé na passarela? Esse já aceitou que vai chegar no destino igual roupa lavada na máquina, encharcado e rodopiando. A ponte José Sarney é uma das ligações mais importantes da cidade, conectando a parte nova ao coração histórico de São Luís. Construída para desafogar o trânsito, ela virou um corredor essencial para quem precisa se deslocar todo dia. Mas quando o céu desaba, a travessia se transforma. A pista molhada reflete os faróis como um espelho d'água improvisado, e qualquer poça pode esconder um buraco traiçoeiro. Quem conhece bem o trecho já tem até um mapa mental das armadilhas, desviando com precisão cirúrgica. Os ônibus, por outro lado, seguem firmes, sem medo da correnteza, levantando ondas que fazem os carros menores parecerem canoas à deriva. Ao descer a ponte e entrar na Avenida Beira-Mar, a paisagem da cidade reaparece entre os borrões de chuva. O trânsito fica mais lento, e quem está dirigindo sabe que alguns trechos podem virar uma extensão do Rio Anil. O trecho da Avenida Beira-Mar que vai da Ponte São Francisco até a Camboa é um dos mais movimentados e desafiadores de São Luís, especialmente quando o assunto é trânsito. Saindo da ponte, o fluxo de carros já começa intenso, com motoristas disputando espaço em uma pista que, em alguns pontos, parece mais estreita do que deveria. A proximidade com a Praça Maria Aragão só aumenta o caos, já que a praça é um dos principais pontos de conexão entre o centro e outros bairros da cidade. Em dias de chuva, o cenário piora. Os motoristas precisam lidar com poças, buracos e a lentidão natural de quem tenta evitar os alagamentos. Passando pela Praça Maria Aragão, o trânsito ganha um novo elemento de complicação: os pedestres. A praça, que é um importante ponto de ônibus e de circulação de pessoas, faz com que muitos atravessem a avenida de forma apressada, muitas vezes sem olhar para os lados. Em dias de chuva, com guarda-chuvas tapando a visão e poças ocupando as calçadas, o risco de acidentes aumenta. Os motoristas, além de desviar das poças, precisam ficar atentos aos transeuntes que surgem de repente, criando uma dança delicada entre carros e pedestres. Conforme se avança em direção à Camboa, o trânsito começa a fluir um pouco melhor, mas os desafios não desaparecem. A avenida, que já sofre com a falta de manutenção, fica ainda mais complicada em dias de chuva. Os buracos, agora escondidos sob a água, viram armadilhas para os desavisados, e os motoristas precisam trafegar em velocidade reduzida para evitar danos aos veículos. A falta de sinalização adequada em alguns trechos só aumenta a sensação de que dirigir ali é uma verdadeira prova de resistência. Chegando a Camboa, o trânsito finalmente se acalma. Mas o trajeto deixa claro que a Avenida Beira-Mar, especialmente no trecho entre a Ponte São Francisco e a Praça Maria Aragão, é um dos maiores testes para quem dirige em São Luís. Em dias de chuva, o caos se intensifica, mas também revela a resiliência dos ludovicenses, que seguem enfrentando o trânsito com paciência e, muitas vezes, um bom humor típico de quem está acostumado a lidar com os desafios da cidade. Seguindo, a Avenida Camboa, em dia de chuva, vira um verdadeiro desafio para motoristas e pedestres. A água se acumula rapidamente, transformando trechos da via em verdadeiras poças, dificultando a travessia e exigindo paciência de quem passa por ali. O trânsito costuma ficar lento, com veículos desviando dos pontos mais alagados e motociclistas tentando se equilibrar entre as correntes d'água.
Para os pedestres, o dilema é escolher entre encarar a enxurrada ou esperar a chuva, passar debaixo de alguma marquise. As calçadas, muitas vezes irregulares, somam mais um obstáculo para quem tenta se proteger da lama. Ônibus e carros levantam ondas ao passarem, deixando desavisados encharcados de surpresa. No ar, o cheiro da chuva se mistura ao da terra molhada, enquanto a cidade segue seu ritmo, mesmo diante do aguaceiro. Agora entraremos na Avenida Quarto Centenário. Quando a chuva cai sobre São Luís, a Avenida Quarto Centenário, no trecho entre a Camboa e a Avenida dos Franceses, se transforma em um verdadeiro corredor aquático. O trânsito segue fluindo, sem grandes problemas, mas os motoristas precisam ficar atentos à pista molhada, onde qualquer descuido pode virar uma cena de filme de ação. Os limpadores de para-brisa trabalham a todo vapor, enquanto caminhões e carros levantam cortinas d'água ao passar, deixando os pedestres na calçada na torcida para não levar um banho involuntário. Mesmo sem congestionamento, dirigir ali exige jogo de cintura. A visibilidade fica reduzida, e o asfalto encharcado faz os pneus perderem um pouco da aderência. Alguns motoristas se arriscam a acelerar mais, confiantes de que nada pode dar errado, mas basta um freio brusco para sentir o carro dar aquela leve deslizada. Só para lembrar que dirigir na chuva não é brincadeira. Já os motociclistas fazem malabarismos entre as faixas, tentando escapar das trilhas d'água que se formam nas laterais da pista. Para quem está a pé, a missão é outra: chegar ao destino sem parecer que tomou um banho de roupa e tudo. As calçadas ficam escorregadias, e qualquer distração pode render um tropeço cinematográfico. Quem está de guarda-chuva encara o desafio de segurá-lo firme contra o vento, enquanto os mais preparados vestem capas de chuva que transformam o visual em algo entre um super-herói e um astronauta pronto para a tempestade. A drenagem da avenida faz o possível, mas quando a chuva aperta, a água corre pelas laterais da pista, formando pequenos riachos que testam a paciência de quem precisa atravessar a rua. Carros passam acelerados e levantam ondas que pegam pedestres desprevenidos, garantindo aquela surpresa molhada que ninguém pediu. Quem já conhece o caminho faz um cálculo rápido antes de se arriscar, esperando o momento certo para avançar sem incidentes. No fim, a Quarto Centenário segue sua função, conectando a cidade sem grandes sustos, mesmo debaixo de chuva. Para quem passa por ali, o segredo é ter paciência, segurar firme no volante e, se possível, evitar as laterais se não quiser um banho surpresa. Porque uma coisa é certa: a chuva vem e vai, mas a avenida continua firme, levando todo mundo ao destino, seco ou não. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. E saindo da Avenida Quarto Centenário, entramos na icônica Avenida dos Franceses. A Avenida dos Franceses em dia de chuva é uma experiência quase cinematográfica. E não é do gênero comédia romântica, não. O trânsito, que já é intenso em dias normais, ganha um tempero extra com a pista molhada, os motoristas cautelosos e os motociclistas tentando se equilibrar entre as faixas. E claro, sempre tem aquele apressado que acha que dirigir na chuva é igual a um dia ensolarado e acaba levantando uma onda gigante para os pedestres inocentes na calçada. Se você já passou por isso, sabe a dor de tomar um banho gratuito no meio do caminho. E por falar em pedestres,
Esses são os verdadeiros guerreiros da Avenida dos Franceses quando o tempo fecha. Armados com guarda-chuvas que desafiam as rajadas de vento, eles tentam atravessar a rua sem virar alvo fácil dos carros que passam em velocidade. Quem não tem capa de chuva, se vira com o que pode. Tem gente que até usa sacola plástica no cabelo, porque em São Luís ninguém brinca com cabelo molhado. E claro, sempre tem aquele que tenta pular as poças e acaba errando o cálculo, pisando direto na água e garantindo um pé ensopado para o resto do dia. Dentro dos ônibus, a situação não é muito melhor. Os vidros ficam todos embaçados. Ninguém enxerga nada lá fora, e os passageiros tentam adivinhar onde estão pelo movimento da rua. Já passou o semáforo do hospital? Já estamos perto do elevado Alcione Nazaré? É quase um jogo de adivinhação. E como se não bastasse, a porta abre e entra aquele vento gelado junto com o cheiro característico de chuva e asfalto molhado. Para quem está de pé, o desafio é se equilibrar sem escorregar naquelas poças que misteriosamente aparecem dentro do ônibus. E quem está dirigindo? Ah, esse precisa ter paciência e bons reflexos. A pista molhada pode enganar e o freio que funcionava perfeitamente no seco parece ter vontade própria na chuva. O problema é que, além de prestar atenção no trânsito, ainda tem que desviar das motos apressadas, dos pedestres que surgem de repente e dos motoristas que insistem em não ligar o farol, mesmo com a visibilidade reduzida. O nível de adrenalina é alto, e quem chega ao destino sem tomar susto já pode se considerar um vencedor. No fim das contas, a Avenida dos Franceses em dia de chuva é quase um teste de sobrevivência urbana. Quem conhece a área já sabe os pontos críticos e se prepara com paciência e, de preferência, um bom par de sapatos à prova d'água. Mas uma coisa é certa: chuva ou sol, essa avenida nunca perde o movimento, nem as histórias curiosas que só quem passa por lá pode contar. Você sabia que a Avenida dos Franceses tem um papel importante nos dias de jogo no Castelão, sendo um dos principais acessos ao estádio? Quando tem partida, especialmente um clássico entre Sampaio Corrêa e Motoclube, a avenida se transforma. Ônibus lotados de torcedores, carros buzinando e uma multidão animada seguindo a pé, cantando e vibrando antes mesmo de chegar. Se chover, ninguém desiste. A torcida encara a água como parte do espetáculo, enquanto motoristas tentam se virar no meio da festa. No fim, seja na vitória ou na derrota, a Avenida dos Franceses sempre presencia a paixão maranhense pelo futebol. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway. E ao cruzar o viaduto do Café, no bairro Outeiro da Cruz, chegamos ao final de mais um trajeto emocionante em nossa cidade. Convido você a acessar nossas playlists e ficar por dentro de mais rotas interessantes. Não deixe de dar seu like no vídeo e de se inscrever no canal. Até a próxima aventura. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.